Um estudo do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 2018, apontou que 95,5% dos usuários da internet usaram esse e-mail para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. E no ano passado, o Brasil chegou a 24,3 milhões de crianças e adolescentes que usam a internet. Pois bem, é difícil dizer o que é positivo ou o que é negativo para o futuro, assim, né? Mas vale uma análise dentro da realidade que a gente está vivendo. Será que isso tem afastado ou aproximado os jovens da socialização? Para falar disso, eu trouxe um especialista, doutor em comunicação e linguagens, Beio. Moisés Cardoso está aqui comigo. Bem-vindo, querido, tudo bem? Obrigado, Gi. Olá e olá a todos que nos assistem. Beio, diante desses dados que você me passou, inclusive, isso é positivo ou é negativo para os jovens e crianças e adolescentes? Bem, Gi, acho que em vez de a gente ir para dois extremos, se é positivo ou negativo, vamos pensar que é diferente. E por ser diferente, acho que é interessante a gente entender primeiro qual foi o ponto de virada. A palavra interatividade, ela é relativamente nova, ela existe nos últimos 25 anos, que começou a ser mais usada. E até pouco tempo atrás, a única entidade que a gente tinha, que era simultânea, instantânea e global, era Deus. Com o advento da comunicação digital, a gente passa a ter as mesmas características, ou seja, simultânea, instantânea e global. A nossa geração, ela sente às vezes essas nuances, mas uma criança que já nasce de fábrica nesse mundo conectado em tempo real, ela não percebe isso. Então, por isso que a gente faz esse olhar. Poxa, é bom, é ruim, por quê? Porque na nossa época era de um jeito e agora é de outro. Mas para quem sai de fábrica, já sai com isso no DNA. Então, ela tende a se comportar diferente. Porém, essas mudanças fazem com que algumas habilidades de socialização sejam atrofiadas, fiquem atrofiadas e tendem a se comportar diferente, talvez ocasionando alguns riscos. Certo. O que a gente pode dizer que é bom e ruim? Por exemplo, elas conversam mais com mais pessoas o tempo todo, porém, quando estão ao vivo, não sabem como agir. Sim. É isso que eu consigo perceber, assim, se a gente olhar grosseiramente. E muitas vezes as próprias plataformas, elas incentivam isso. Quer ver um exemplo? Quando a gente recebe algum comentário ofensivo, algum colega nosso, de uma rede social, pode ir lá denunciar e aquele comentário sai do ar. Ou, por exemplo, um comentário no YouTube, onde eu posso configurar palavras para não receber determinados comentários. Então eu tenho uma interação que ela passa a ser moderada. E na vida real não é assim. A gente, quando vai conversar com alguém, está sujeito, às vezes, a escutar uma coisa que pode não nos agradar. Então, a comunicação digital, ela vai atrofiando essa nossa capacidade, às vezes, de receber um não. E muitas vezes os próprios dispositivos nos ensinam a dar ordens, né? Os assistentes virtuais falam o nome da assistente e mandam ela fazer alguma coisa. Se eu for criado dentro dessa natureza, eu posso achar que eu posso pedir para um adulto fazer tal coisa para mim e ele vai fazer. Mas não é assim que funciona. Então, esse olho no olho, ele ainda é uma habilidade social nossa que, se ela não for trabalhada desde a infância, talvez isso reflita depois no meio acadêmico, no mercado de trabalho e assim por diante. Porque aquela criança, ela nasceu dentro de um contexto onde a conversação ela é editada. Muitas vezes ela até consegue dar um sentimento, né, com GIF, com meme, com som. Isso que eu ia dizer, você manda uma figurinha, uma coisinha, você já dá uma outra nuance para a conversa. A comunicação digital, ela é uma conversa muito mais evoluída se a gente pensar nesse aspecto. Porque eu consigo colocar outros elementos textuais. Uma figurinha no WhatsApp, um meme, que muita gente já tem uma carga contextual. E sendo que numa conversa olho no olho, eu não consigo adicionar isso, mas tem uma linguagem corporal que muitas vezes não é interpretada. Então eu vou conversar com alguém, aquela pessoa cruza os braços, puxa, ela não está bem receptiva. Ou técnicas e estratégias de venda, né? A gente chega numa loja, no estabelecimento, o cara olha a gente de cima a baixo, aquilo já tem um viés por trás, justamente por conta da ação de comprar e vender. Então, toda essa linguagem corporal a gente vai perdendo com o dispositivo tecnológico. Certo. Beio, devido ao nosso tempo curtinho, para a gente encerrar, qual é a dica para pais, professores, para conseguirem lidar com isso, mediar essa situação? Certo.
O que eu tenho que entender é não afastar a criança, porque o afastar ela totalmente do dispositivo também pode ser interpretado de uma forma negativa. Ela vai se sentir excluída do seu grupo porque não está vendo o que está acontecendo. O ideal é a gente acompanhar e ir educando no uso desse dispositivo e no ambiente que ela vai se desenvolver. Acho que caminhando lado a lado, ambas as partes vão conseguir se dar bem. Equilíbrio, né? Sempre. Bem, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, sempre que precisar estou às ordens. Valeu!